pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer esse projeto aqui dessa vaquinha. É um bate-mão, é um projeto muito fácil de fazer e fica uma gracinha. Serve aí para você estar fazendo para você mesmo, enfeitando a sua cozinha, ou fazendo aí para vender ou presentear alguém. Tem esse aqui, o bate-mão, e esse aqui da vaquinha do corpo inteiro, que serve para pendurar o pano de prato. Eu espero que vocês gostem. Como eu disse, é um projeto bem simples, bem fácil de fazer e que vai deixar a sua cozinha aí um charme. Eu vou começar fazendo as orelhas. Eu já coloquei a matriz na máquina, já coloquei o meu bastidor 13x18. Essa primeira etapa, ela vai fazer a marcação, aonde eu vou colocar o meu tecido. Aqui a máquina já fez pra mim a marcação e eu vou colocar o meu tecido. Eu vou fazer essas orelhas de duas cores. Eu vou fazer a parte de dentro rosa e a parte de trás eu vou fazer uma preta e a outra branca. Eu já coloquei o meu tecido na parte de trás do bastidor, coloquei um preto e um branco, que eu vou fazer, né, uma orelha branca e uma preta. Aí prende com a fita, né, certifica que ficou bem preso. E na parte do bastidor, eu vou colocar aqui, eu vou fazer ela rosa, que é a parte interna da orelha. Aqui você vai colocar uma parte do tecido e uma vez na espuma ou na manta. Eu vou usar a espuma porque é o que eu uso aqui, eu uso mais a espuma do que a manta. E agora eu vou levar para a máquina e ela vai marcar para mim. Aqui a máquina já prendeu para mim e eu vou fazer aqui o recorte. Rente a costura, retirando o excesso do tecido. Aqui eu já fiz o recorte no direito e na parte de trás. Aqui agora para fazer o ponto cheio. Nessa orelha que é preta, eu vou colocar a minha linha da caneirinha preta também. A linha de cima eu vou deixar rosa mesmo, mas o fundo preto eu vou colocar a linha da caneirinha preta e depois a branca eu vou colocar a linha branca. Eu vou deixar a máquina fazendo e assim que terminar eu volto e mostro pra vocês como ficou. Aqui eu já terminei, é só destacar. Aqui você tira as linhas e pode estar queimando com isqueiro aqui, esses fiozinhos. Nessa próxima etapa, eu vou fazer os chifres da vaquinha. Eu já coloquei aqui na minha máquina. Primeiramente, ela vai marcar pra mim aonde eu vou colocar o tecido. Aqui a máquina já marcou pra mim. Eu vou retirar o meu bastidor da máquina e eu já vou colocar o meu tecido em cima e na parte de baixo do bastidor. Eu já coloquei o meu tecido na parte de baixo, pode prender bem com a fita, e na parte de cima eu vou colocar uma vez na manta e uma vez no tecido. Eu vou levar o meu bastidor para a máquina e agora ela vai prender esse tecido para mim. Aqui a máquina já prendeu para mim o tecido, já dos dois lados. E eu vou fazer aqui agora o recorte, tirando esse excesso de tecido.
Eu já fiz o recorte dos dois lados. Vou voltar o meu bastidor para a máquina. A linha da caneirinha eu coloquei a mesma cor da linha de cima. E agora a máquina vai fazer para mim o ponto cheio em volta. Eu volto para mostrar para vocês como ficou. Aqui já está finalizado. Agora é só destacar, tirar as linhas e pode queimar essas pluminhas com isqueiro. E a gente vai reservar. E vamos para a próxima etapa. Nessa etapa, eu vou fazer o rabinho. Já coloquei a minha matriz, um bastidor 13x18. A máquina vai fazer a marcação para mim do primeiro tecido. Eu vou fazer ele de duas cores. Aqui a máquina já marcou para mim e eu já vou colocar o meu tecido na parte de cima do bastidor e também na parte de baixo. Já coloquei aqui o tecido na parte de baixo, prendi com fita e vou colocar aqui agora na parte de cima. Na parte de cima, você vai colocar uma vez na espuma ou manta e uma vez no tecido. E agora a máquina vai prender pra mim. Aqui a máquina já prendeu e eu vou recortar. Aqui eu já fiz o recorte dos dois lados. Eu vou levar pra máquina e ela vai fazer pra mim um ponto cheio. Eu vou pausar o vídeo e volto para mostrar. Aqui a máquina já terminou de fazer o ponto cheio. Agora ela vai fazer para mim a marcação do rabinho, da parte de cima. Aqui ela já terminou de fazer a marcação. Eu vou retirar o meu bastidor e vou colocar o meu tecido. Na parte de cima eu vou colocar o tecido e a espuma, e na parte de baixo só o tecido. Aqui eu já prendi o meu tecido na parte de baixo do bastidor e vou colocar também na parte de cima. Lembrando que a parte de cima é uma vez na espuma ou manta e uma vez no tecido. Eu vou levar para a máquina e ela vai prender para mim esses tecidos. Aqui a máquina já prendeu para mim. Eu vou retirar o meu bastidor e vou fazer o recorte. Aqui eu fiz o recorte. Eu vou levar para a máquina e ela vai fazer o ponto cheio para mim. Lembrando de colocar a mesma cor da linha na caneirinha, na cor preta, em cima e embaixo na caneirinha. Eu vou pausar o vídeo e já eu volto para mostrar para vocês como vai ficar. Aqui a máquina já terminou de fazer. É só destacar e reservar. Nessa etapa, eu vou fazer as patinhas da parte de trás. Já coloquei aqui o pendrive com a minha matriz, já coloquei o meu bastidor, um bastidor 13x18. A máquina vai fazer para mim a marcação. Aqui ela já fez a marcação e eu vou colocar o meu tecido. Aqui eu já coloquei o meu tecido.
Eu vou colocar o meu tecido só na parte de cima por enquanto. Então, é uma vez na espuma e uma vez no tecido. Essa próxima etapa, a máquina vai prender para mim esse tecido. Se você estiver fazendo no velcro, como eu, aí você pode colocar o sentido do pelinho assim para baixo. Mas esse projeto, essa vaquinha, ela pode ser feita em qualquer tecido, meninas. É no feltro, tricoline, o tecido que você tiver aí. Aqui, se você tiver dificuldade, pode prender com a fita. Aqui agora, depois que ela prende o tecido, ela vai fazer pra mim a marcação de onde eu vou colocar o tecido da patinha. Aqui eu coloquei o meu tecido e agora a máquina vai prender pra mim esse tecido. Aqui a máquina pregou pra mim, eu vou recortar. Aqui eu já fiz o recorte e eu vou colocar o tecido na parte de trás. Aqui eu vou usar um feltro. Aqui então eu já coloquei o meu tecido na parte de trás. Eu vou levar para a máquina agora e ela vai prender esse tecido. A máquina já prendeu para mim e agora eu vou recortar. Aqui eu já recortei. Eu vou levar o meu bastidor para a máquina e ela vai fazer para mim o ponto cheio, primeiramente aqui na parte branca e na outra etapa ela vai fazer a parte preta. Eu vou pausar aqui e depois eu volto para mostrar para vocês. Aqui ela fez já a parte branca, agora ela vai fazer para mim essa parte preta. Eu já coloquei a minha linha preta tanto na canelinha quanto na parte de cima. Eu já volto para mostrar para vocês. Aqui a máquina já terminou de fazer para mim. Eu vou destacar e vou reservar. E vamos para a próxima etapa. Agora eu vou fazer as patinhas da frente. A máquina vai marcar para mim onde eu vou colocar o meu tecido. Aqui a máquina já marcou e eu vou colocar o meu tecido. Tecido e a manta. Agora a máquina vai prender para mim esse tecido. Aqui a máquina já prendeu para mim. E nessa próxima etapa, ela vai fazer para mim a marcação das manchinhas. Ela fez a marcação. E eu já coloquei o meu tecido aqui. E agora ela vai prender para mim esse tecido. Já prendeu para mim, eu vou retirar o meu bastidor da máquina e vou fazer o recorte. Eu já recortei e a máquina agora vai fazer para mim o ponto cheio. Aqui ela já terminou de fazer o ponto cheio e ela vai fazer a marcação da patinha para mim, onde eu vou colocar o tecido da patinha. Ela fez a marcação e eu vou colocar
o tecido da minha patinha. E ela vai prender agora pra mim esse tecido. Eu retirei o meu bastidor da máquina e eu vou fazer o recorte. Aqui eu já fiz o recorte e coloquei o meu tecido de forro. Tô usando o feltro aqui. Eu vou levar o bastidor pra máquina e ela vai prender esse forro pra mim. E aqui eu já fiz o recorte, tanto na parte do forro quanto na parte da frente. Eu vou voltar o meu bastidor para a máquina e ela vai fazer para mim o ponto cheio. Primeiro ela vai fazer a parte branca e depois a parte preta. Eu vou pausar o vídeo e volto para mostrar para vocês. Aqui eu já terminei. Eu vou destacar e a gente vai reservar e vamos para a próxima etapa. Nessa próxima etapa, eu vou fazer a cabecinha. Eu já coloquei aqui a matriz no pendrive, já coloquei na minha máquina, já coloquei o meu bastidor, um bastidor 13x18. Ela vai fazer a marcação pra mim, onde eu vou colocar o meu tecido. Aqui, depois que ela faz a primeira marcação, ela vai fazer pra mim uma marcação aonde eu vou colocar o meu cordãozinho pra pendurar. Ela vai marcar o cordãozinho e a marcação das duas orelhas. Aqui ela já fez as marcações pra mim. Eu tirei o meu bastidor da máquina e eu vou agora encaixar as minhas pecinhas com fita, prender as minhas pecinhas com a fita crepe. Aqui nas orelhas você dobra ela assim. Essa e essa também. Dá uma dobradinha. Aqui eu fiz a marcação para você colocar as orelhas, mas você pode definir aí do seu jeito a posição que você quer que elas fiquem. Eu vou deixar elas meio tortinhas mesmo, mas é como eu falei, a posição delas você pode definir aí, do jeito que você achar melhor. Aqui eu já prendi bem. Aqui nesse momento, se você já quiser colocar a parte, o tecido, né, que o aplique do rosto, você já pode colocar. Tem a etapa na máquina que prende aqui. Mas se você já quiser colocar direto, já pode colocar direto. Eu já vou colocar o tecido e vou pular a etapa lá na máquina. Aqui, então, eu coloquei o meu tecido, uma vez no tecido e uma vez na espuma ou na manta. Eu estou usando o Velboa, mas pode ser usado qualquer outro tecido, o tricoline, o feltro, o que você tiver aí. E se você estiver usando o Velboa como eu, coloco o sentido do pelinho para baixo. E agora eu vou levar na máquina e ela vai prender para mim esse tecido. Aqui, como eu disse, né, a matriz tem a marcação aqui, essa etapa, que ela vai prender ali o cordãozinho e as orelhas. Só que eu coloquei fita e já coloquei o tecido direto, então, essa etapa aqui eu vou pular ela. E a próxima etapa, ela vai pregar pra mim. Aqui a máquina já prendeu o tecido pra mim. E agora, nessa etapa, ela vai fazer a marcação das manchinhas, aonde eu vou colocar o meu tecido do aplique das manchinhas. Eu já coloquei aqui o meu tecido e a máquina agora vai prender esse tecido pra mim. Aqui a máquina prendeu pra mim e agora eu vou retirar esse tecido, né? Vou recortar aqui. Aqui eu já fiz, né, o recorte.
Essa parte de fora aqui, você não precisa recortar assim muito rente a costura, pode deixar essa sobra para depois não ter, né, o perigo de soltar. Deixa maiorzinho assim. Eu vou levar o bastidor para a máquina e ele vai fazer para mim o ponto cheio. A próxima etapa agora vai marcar para mim aonde eu vou colocar o tecido do meu aplique da parte de baixo do rostinho. Aqui, ela já pregou para mim o tecido da parte de baixo e eu vou recortar aqui. Eu vou recortar somente aqui na parte de cima. Vou tirar só essa parte de cima. Essa parte de baixo eu vou deixar. Ficou assim. Agora eu vou voltar o meu bastidor para a máquina e ele vai fazer para mim o ponto cheio aqui, prendendo esse tecido. Nessa etapa agora, vai bordar para mim os olhinhos. Como eu estou fazendo no velboa, eu coloquei o plástico. Mas se você estiver fazendo no tecido liso, uma poperinha, no feltro, não precisa. Aqui já bordou a boquinha, os olhinhos. A próxima etapa, ela vai bordar a bolinha branquinha do olho. Aqui agora, para bordar as bochechas, eu tirei aquele outro plástico e eu vou usar o nacarado. Mas é opcional, fica a seu critério. Aqui eu já terminou, né, de bordar o rostinho. A próxima etapa, a gente vai colocar a parte de trás. Eu vou usar um feltro. Eu vou colocar um feltro branco mesmo, eu queria preto, mas eu não tenho. Então, eu vou colocar esse branco. Aqui, pessoal, se você quiser, você pode colocar aqui por baixo, aqui, ó, um EVA. Coloca o EVA, né, corta aqui o quadrado e coloca aqui por cima. Mas eu não coloco, eu não sinto segurança para fazer isso em relação à minha máquina, né? Eu não gosto de estar forçando muito a máquina, né? Ela não é uma máquina industrial, é uma máquina doméstica. É uma máquina cara, as peças são caras, a manutenção é cara. Então, assim, eu evito o máximo de fazer, costurar coisa muito grossa nela. Então, porque aqui na frente já tem, né, já tem o tecido, já tem a espuma, tem aqui na parte das orelhas, né, que já fica grosso. Então, eu não coloco, eu não sinto segurança de colocar. Mas se você tem segurança aí, aí você coloca que fica mais firme, né, a peça, mais estruturada. Apesar de que eu faço esses penduradores, eu não vejo necessidade. Eu acho que ele já fica bem legal, assim, só com o feltro. Aí você vê aí, se você sentir segurança, se quiser colocar, pode colocar. Eu não coloco. Geralmente, dependendo do tecido que eu faço, às vezes se ficar muito mole, aí eu coloco o EVA por fora. Ou eu faço assim. Eu corto ele uns 2 milímetros a menos e colo com cola quente, fica muito bom. Mas em realidade eu faço assim, porque assim, geralmente eu não vejo muita necessidade não. E fica bom. Aí você vê aí, fica, né, o jeito que você achar melhor. Então aqui agora eu vou prender com fita. Aqui bem presa, a próxima etapa a máquina vai prender pra mim esse forro. Depois eu vou tirar da máquina e vou recortar, tanto na frente como aqui na parte do forro. Aqui eu prendi com fita. E agora eu vou levar para a máquina. Aqui a máquina já prendeu para mim o meu forro. E eu vou tirar agora esse excesso de tecido. Aqui tem que tomar cuidado, né, quando você for recortar, né, para não recortar aqui a orelha. Eu vou fazer aqui
e volto para mostrar para vocês. Ficou assim. Assim. Eu vou voltar para a máquina e agora ela vai finalizar fazendo ponto cheio em volta. Aqui a máquina já terminou. Agora é só destacar e fazer a limpeza. E vamos fazer a próxima etapa, que é a barriguinha. Nessa etapa agora, eu vou fazer a barriguinha. Eu já coloquei aqui, já selecionei. A máquina vai fazer pra mim a marcação. Aqui, depois que ela fizer a primeira marcação, ela já vai marcar pra mim onde eu vou colocar o rabinho e as duas patinhas de trás, as patas traseiras. Depois que ela marcar, eu vou retirar o meu bastidor e vou prender o rabinho e as patinhas com fita. Aqui eu já prendi com fita as duas patinhas traseiras e o rabinho. E agora eu vou colocar o meu tecido. E aqui eu já coloquei o tecido e a espuma. E eu vou levar para a máquina e ela vai prender para mim. Aqui a máquina já prendeu. E a próxima etapa ela vai marcar para mim onde eu vou colocar o tecido das manchinhas. Aqui eu já coloquei o tecido em cima das marcações. A máquina agora, a próxima etapa, vai prender para mim esse tecido. Aqui a máquina já prendeu para mim. Eu vou retirar o meu bastidor e vou fazer o recorte. Aqui eu já recortei, eu já coloquei o meu bastidor na máquina. E a próxima etapa, ela vai fazer o ponto cheio para mim. Aqui a máquina já terminou. Eu vou retirar o meu bastidor e vou colocar o meu forro. Aqui eu já coloquei o meu forro, já prendi com fita. E eu estou usando o feltro. Agora eu vou levar para a máquina e ela vai prender para mim esse forro. Aqui a máquina já prendeu para mim o meu forro. E agora eu vou recortar, tirando o excesso do tecido da parte de trás e da parte da frente. Eu vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Pessoal, aqui, ó, quando for tirar aqui, ó, cuidado para não cortar a patinha, tá? Junto. Tem que prestar atenção. Aqui eu quase cortei, foi por um triz. Então tem que tomar cuidado quando for recortar aqui nas patinhas e no rabinho. Eu já terminei. Eu fiz aqui, né, o recorte na parte da frente e na parte de trás. Eu vou levar o meu bastidor novamente para a máquina e ela vai concluir aqui para mim, fazendo ponto cheio. Assim que terminar, eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Aqui a máquina já terminou, é só destacar, fazer a limpeza, cortar as linhas. Esses fiapinhos pode queimar com isqueiro.
Então, a parte principal da nossa vaquinha já ficou pronta. Agora, eu vou bordar só os enfeites, que é o sino, a argola e o lacinho. Aqui agora eu vou fazer o lacinho. Eu coloquei o tecido e a espuma. Ele é bem simples de fazer. Aqui a máquina vai prender pra mim o tecido. Aqui fez o detalhe, né, do laço. A próxima etapa agora eu vou tirar o bastidor e vou colocar o meu tecido de baixo. Aqui eu já coloquei o meu tecido na parte de baixo do bastidor e a máquina vai prender ele pra mim. Aqui a máquina já prendeu o forro pra mim e eu vou recortar. Aqui eu já fiz o recorte, eu já coloquei no bastidor e a máquina já tá fazendo pra mim o ponto cheio. E o lacinho fica assim. Nessa etapa eu vou fazer o sino. Ele também é muito simples de fazer. A máquina vai fazer pra mim a marcação. Eu vou colocar o meu tecido. Aqui eu já coloquei o meu tecido na parte de cima e também na parte de baixo. Eu vou levar para a máquina e ela vai prender para mim. Aqui a máquina já prendeu para mim e eu vou recortar. Aqui eu já recortei, eu vou levar para a máquina e ela vai fazer para mim os contornos. E aqui eu já concluí o sino também. Eu vou destacar e vou fazer a limpeza. Aqui eu já finalizei, eu estou já com todas as minhas peças, né? E eu vou fazer a montagem. A montagem é bem simples. Eu já colei aqui as florzinhas. Aqui eu vou colar aqui. Aqui, se você não quiser colar com a cola quente, você pode fazer na máquina reta. Dá um retrocesso e vem aqui bem rente. Aqui a costura. As patinhas, elas ficam aqui assim por cima. O lacinho aqui. Essa montagem, pessoal, fica assim, a critério a gosto de vocês. A critério de vocês. E aqui eu tenho a argola. Essa argola, você pode colocar ela aqui. Aqui sim. Né? Ou você pode colocar ela aqui. Antes de você colar a cabecinha, você cola ela por dentro. E fica assim a argola, para colocar o pano de prato. Eu fiz essa argola assim, porque eu não encontrei aqui na minha cidade para me comprar. Mas se você tiver argola já aí de acrílico, pode usar. Vai ficar assim. Eu vou fazer a colagem. Eu vou deixar embaixo aqui. Então, eu vou fazer a colagem. Espera um pouquinho para a cola secar. Eu vou deixar ele meio tortinho.
E agora, eu vou colocar minha argola aqui. Aqui, eu fiz o bate-mão. A forma de fazer a cabecinha é a mesma. Aqui, eu fiz os bracinhos. Bate-mão, você vai fazer todo o rostinho, o bordado dos olhinhos, tudo. Quando tiver na etapa que a máquina vai prender o forro da parte de trás, antes de você colocar o forro, você vem e coloca o seu tecido, o pano. Aí você coloca o forro, leva para a máquina e a máquina vai prender. Aqui, quando você colocar o forro, você prende bem ele com a fita. A dobradura do forro fica a seu gosto. E a máquina, você coloca o forro, né? Leva para a máquina e a máquina vai prender. Então, é bem simples, não tem segredo. E fica assim o nosso bate-mão.